Olá pessoal, beleza? Fábio Marçal aqui de novo para a gente corrigir mais uma prova de língua portuguesa de concurso público. Agora, dessa vez, uma prova da banca COSEAC, que pertence à Universidade Federal Fluminense ou é associada à Universidade Federal Fluminense. A prova de nível médio para o cargo de assistente administrativo da Fundação Municipal de Saúde do município de Niterói. A prova selecionada aqui é de assistente administrativo. Bem, se você quer receber aí conteúdos sobre correção de provas de concurso público de diversas bancas, se inscreve no canal, ativa o sino para receber sempre que for lançado, compartilhe também com seus amigos para ajudar o pessoal a estudar para os concursos públicos, para passar aí nas provas de concurso. Dá um curtir para ajudar o canal e vamos lá resolver a prova. Uma prova relativamente simples, 10 questões. Parte inicial, um texto aí para interpretação. Bem, se você estiver achando que eu estou falando um pouco rápido, você faz o seguinte, você volta na questão, volta o vídeo aí para ouvir de novo, para a gente não se estender muito no vídeo, né? Não ficar um vídeo muito longo, então você volta, vê uma vez, duas vezes a resolução, ou deixa um comentário aí com alguma dúvida que a gente responde. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou descendo o texto aqui devagarinho, e você vai pausando o vídeo para conseguir ler o texto inteiro, beleza? Então tá aqui, texto inteiro, lido. Agora, questão número 1. Considere o fragmento e identifique sua tipologia textual. O que é tipologia textual? Basicamente, são três tipos básicos de texto que são tratados em concurso. O texto dissertativo, o texto narrativo e o texto descritivo. Existe ainda o texto injuntivo que vem em alguns concursos, que são aqueles textos que induzem você a tomar alguma ação. Por exemplo, os guias, guia de instalação, manual de instruções, uma receita, são textos que induzem uma ação. Aqui aparecem os três tipos básicos principais. Dissertação, que é o texto argumentativo, uma opinião. Descrição. Descrição não é um texto descritivo, é um texto que faz a análise pormenorizada de uma pessoa, de uma coisa, de um ambiente, de uma situação. Então, como se fosse uma imagem, né? uma foto de uma história. Você está contando a história, de repente você para a história e para tudo. Para o tempo, para a ação, pronto, congela. E você começa a descrever a roupa de uma pessoa, as características de uma pessoa, de um ambiente. E narração, a tipologia mais simples de se identificar, é uma história. Personagem, enredo, clímax, tempo, ações que se sucedem, né, no decorrer do tempo. E, pelo que você leu aqui, você já percebeu que existe uma história com alguns itens descritivos. Bem, tem uma parte aqui que é bem fundamental nessa questão, que é o seguinte: identifique a tipologia textual. Aqui fica um ponto meio obscuro se eu for considerar qual tipologia textual predominante. E aí a gente vai depender. Predominante é aquela que aparece mais vezes no texto ou é aquela que representa o objetivo do texto? Porque se eu tiver como objetivo uma narração, eu posso contar uma história repleta de descrições, mas o foco principal seria contar uma história, contar um acontecimento. E aí, o objetivo, texto narrativo. Mas se a tipologia textual for representada pela quantidade de tipos de texto que aparece, e aí a gente vai ficar dependendo de quantos parágrafos, quantas frases, quantas palavras aparecem mais vezes em cada tipologia. A gente vai perceber que esse texto aqui começa descrevendo um ambiente, descrevendo o saguão do Paço Imperial. O Paço Imperial é um museu que existe na Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. Ele começa descrevendo o que tem lá. Ainda hoje existe no saguão do Paço Imperial, que no tempo em que se passou esta nossa história se chamava Palácio del Rei. E ele começa a descrever o que acontece, o que tem nessa saleta, uma saleta, um quarto com as gaiolas, e o povo com eles dominavam o pátio dos bichos. Este apelido lhe foi dado, e aí ele começa a dizer o porquê desse apelido pátio dos bichos, e aí vem contando uma história, vem uma narração. Então, a partir da quinta linha, ele vai narrando uma historinha até o final. Senhor tenente, procurando, lado direito, até mais ou menos aqui, acontecendo às vezes com a pressa ficar o chapéu torto, a espada de lado direito, e lá corria ter como é o rei.
Às vossas ordens, já o senhor, dizia ainda bocejando. Ele começa com uma descrição e termina com uma narração. Bem, a narração ela veio após a descrição. E aí ficaria meio obscuro. A gente não consegue ter o texto inteiro, o acesso ao texto inteiro. A gente não tem o título do texto, vem somente o site de onde foi identificado. Não dá para saber que tipo, qual gênero textual específico se encontra esse texto. Então a gente fica, é um texto descritivo com marca de tipologia narrativa ou é um texto narrativo com marca de tipologia descritiva? Se a gente for considerar que é um texto descritivo, vai ter que marcar descritivo com itens narrativos. Só que não tem essa opção. Qual a opção que tem? Texto narrativo, né, narração com alguns traços descritivos. E aí tem esses primeiros traços aqui, as 4 primeiras linhas, que são descrições, são um parágrafo é de tudo, né? Um texto, uma sequência de frases descritivas. Então, resposta letra C. Não é dissertação, não é apenas descrição, não é narração com traços dissertativos. O mais próximo aí é uma narração com alguns traços descritivos. Texto 2. Tem aqui, você não precisa nem ler o texto inteiro. Repara o seguinte, a locução desde que tem nesta música o mesmo valor que apresenta em uma das seguintes frases. E a gente vai ver na música qual a função do desde que. A tristeza é senhora, desde que o samba é samba, é assim. Esse desde que, repara que tem uma função aí de tempo, né? Desde que o samba é samba, desde aquele tempo, já naquela época, de lá para cá. Então tem uma função aí temporal. Enunciado da 2. A locução desde que tem o mesmo valor que apresenta, então, uma das seguintes frases. Então ele quer a opção que apresenta também o desde que com características temporais. Letra A, desde que voltou do exterior, então, a partir de quando voltou do exterior, temporal, letra A. Desde que não atrapalhe os estudos, pode ensaiar. Aqui não é temporal, aqui é condicional. Desde que, caso não atrapalhe, se não atrapalhar. Letra C, não mais quis participar dos ensaios da escola de samba desde que começou a namorá-lo, ou seja, a partir do momento, a partir da época. Letra D, participa da organização dos espetáculos desde que era apenas um menino, a partir da época que era um menino. Desde que o samba entrou na vida dela, desde o momento. Então, repara, tem 4 temporais e um condicional. E o que ele quer? O que tem o mesmo valor. 4 tem o mesmo valor. 4 são desde que com sentido de tempo. Sim, exatamente. Então, essa questão ela foi anulada. Aqui, na verdade, o enunciado deveria ser a que não apresenta a mesma, o mesmo valor do texto. Número 3, tem aí o texto, você também vai lendo aí, vou descendo devagarinho. Beleza. Agora que você já leu, podemos fazer aí o número 3, é uma questão de acento grave. Também não precisa ler o texto inteiro, só falou agora. É para você ver que sempre aquela dica funciona. Vê primeiro a questão, depois vai no texto ver se precisa ler o texto inteiro. O acento indicativo de crase empregado no primeiro período do texto acima se justifica por tratar-se de acento indicativo de crase. Barco voltou às pressas para resgatar. Às pressas é uma locução adverbial feminina. Isso é uma característica, uma das regras para a utilização do acento indicativo de crase, que é o chamado acento grave. Então, toda vez que houver uma locução feminina, pode ser adjetiva, pode ser adverbial, vai ter acento grave. Então, qual a opção que apresenta essa justificativa? É a letra E, locução adverbial formada por palavra feminina. Número 4. As lacunas de pontuação no texto que se segue são preenchidas corretamente pela sequência. Bem, repara o seguinte, vamos lá nas respostas. Nas respostas, todo o primeiro ponto ele é específico de cada linha, de cada opção. Letra A, ponto final. B, 2 pontos. C, exclamação. D, vírgula e E, interrogação. A gente só precisa então saber qual ponto que entra na primeira lacuna. Meu pai, vírgula, minha mãe, vírgula, meus manos, todos caíram doentes. Só havia em pé minha tia e eu. Meu pai, minha mãe, meus manos, vírgula, todos caíram doentes. Qual a opção que tem vírgula aqui? A letra D. Então, resposta, letra D. Você não precisa ver todas as outras opções. Por via das dúvidas, para confirmar, você pode
e encaixando. Segundo seria os 2 pontos. Vamos ver se cabe os 2 pontos lá. Meu pai, minha mãe e meus manos, vírgula, todos caíram doentes. 2 pontos. Só havia em pé minha tia e eu. Beleza, aqui está tendo uma explicação. 2 pontos, ele pode fazer essa função de separar uma explicação de uma frase, dar uma ênfase, né? Na terceiro ponto, é um ponto e vírgula. Estávamos na penúria, ponto e vírgula, que é uma pausa um pouco maior que uma vírgula, seja para a questão de tamanho do parágrafo, ou para uma ênfase, ou para separar um pouco os temas da oração. Estávamos na penúria, ponto e vírgula. Algum dinheiro que nos tinham emprestado mal chegara para a botica, que separa a oração coordenada, dá uma ênfase maior na pausa, né, para não colocar uma outra conjunção. Se for a vírgula, fica uma pausa reduzida, então com ponto e vírgula dá uma ênfase maior. Até porque, repara, o José de Alencar, Lucila, é um texto bem antigo, tem características de pontuação de estilo do autor. Quarto ponto, é uma vírgula. O médico, vírgula, que nos fazia esmola de tratar, dera uma queda de cavalo. Aqui é uma oração subordinada adjetiva, né, explicativa. O médico, o qual nos fazia esmola de tratar. Então está explicando quem era esse médico, né? O médico explicando algo sobre o substantivo anterior. Como tem essa explicação, né? É uma oração adjetiva e explicativa. Tem aquela função de aposto, um aposto explicativo. E por fim, fiquei só. Pronto, uma exclamação. Depois tem uma letra maiúscula, realmente confirmando que é um ponto de exclamação. Fiquei só. Uma frase exclamativa, trazendo uma certa emotividade, um caráter expressivo. Pronto. Então, realmente, todos os outros pontos batem, mesmo que possam ser pontos que a gente não usaria no nosso texto, por exemplo, mas em se tratando de uma literatura clássica, aí, né, tem o estilo do autor. Texto 4. Vou descendo aqui também, você vai lendo o texto devagarinho. Beleza. Agora que você já leu o texto inteiro, podemos fazer a questão número 5. O propósito do texto você já percebeu que o texto ele fala sobre algo, né, uma muralha, aí, uma barreira que foi descoberta no fundo do mar em determinado lugar. E ele vai trazendo algumas características, alguns levantamentos históricos sobre essa barreira. Então, letra A. Qual a função desse texto? Comunicar o descobrimento da barreira submersa de 7.000 anos. Essa seria a função principal, a função geral do texto. Letra B. Informar a função da barreira de pedras. O propósito do texto é mais qual? Comunicar o descobrimento ou informar a função? Bem, o título já dá uma dica, né? A barreira de 7.000 anos é descoberta submersa no mar Mediterrâneo. A função dessa barreira ela foi um detalhe, né, que veio no decorrer do texto. Explicar a construção da barreira de pedras. Também outro detalhe que veio a partir do momento que o texto começou a falar sobre a descoberta da barreira. Comunicar o descobrimento da vila subaquática. Também outro detalhe. Apresentar as consequências do último máximo glacial. Tudo detalhe. Realmente, a função principal, geral, é aquela que se aproxima mais lá do título. Comunicar o descobrimento da barreira. A partir desse descobrimento vieram aí outros detalhes. Perfeito? Texto 5. Texto pequeno e também simples, né? As questões que se referem a ele são também relativamente simples. Número 6. A letra da música Tiro ao Álvaro apresenta uma variedade linguística caracterizada pela informalidade da situação de comunicação. Essa variedade de língua está marcada no texto pela variedade linguística, é a característica regional ou histórica ou situacional, social das falas de algumas pessoas, algum personagem, alguma região, algum povo, povos de alguma época. Enfim, por exemplo, a fala do português do século XVIII e a fala do brasileiro hoje. Os dois são o idioma português, porém tem características históricas diferentes. Mesma coisa, a fala de uma pessoa do Nordeste, uma fala de uma pessoa do Sul do Brasil. Tem características diferentes. Uma pessoa que tem uma fala mais culta, né, uma pessoa mais escolarizada, uma pessoa que talvez não tenha tido acesso à educação. Vão ter palavras que vão ser ditas diferentes, construções sintáticas usadas de formas diferentes. Então, isso são variedades linguísticas. E ele diz aqui que há variedade linguística caracterizada pela informalidade.
Informalidade é aquilo que foge à norma padrão, foge à norma culta. Formalidade é o que se aproxima da forma culta, né? Uma linguagem dentro do padrão da gramática normativa. E essa variedade que apresenta esse texto está marcada por qual característica? De tanto levar frechada, o R no lugar do L. Meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro. Então temos aqui, né, a letra U que foi inserida entre o A e o B, em vez de falar tábua, falou-se tábua. E Álvaro, em vez de ser alvo, né? Isso é marca. É que tipo de marca, qual a situação característica de comunicação que causa essa variedade linguística? Letra A. Estrutura em estrofes do texto. É estrutura em estrofe que marca essa informalidade da variedade linguística? Não, não é. Letra B. Representação escrita da fala. Sim, aqui está representando como algumas pessoas falam essas palavras. Frechada, né? O R no lugar do L. Tábua, em vez de se falar tábua. E Álvaro aí, né, em vez de se falar alvo. Então, muitas pessoas confundem essas palavras, trocam algumas letras. Como falam assim, elas acabam escrevendo da mesma forma. Representação escrita da fala, letra B. C. Rima ao final de alguns versos. Não, nada a ver. Temática da violência urbana abordada. Também nada a ver. E formalidade no uso da língua portuguesa. Não, é o contrário, né? Formalidade é o que não ocorre aqui. Não é uma linguagem formal, é informal. Número 7. Observando a grafia das palavras, identifique a alternativa em que todas estão corretamente grafadas. Vamos lá. É uma questão de ortografia, uma questão simples. Porém, em ortografia, não se assuste se você cometer erros ortográficos regularmente, porque ortografia tem a ver com memória. Quanto mais a gente ler, ver uma palavra, a gente vai escrever corretamente essa palavra, porque vai vir à memória como ela é escrita. Mas se a gente tem pouco hábito de leitura dessas palavras, naturalmente a gente vai ter dificuldade de escrever da forma correta. Justamente o que se caracteriza nessa questão que nós vimos antes. A pessoa fala frechada porque não tem o hábito de leitura da palavra flecha ou flechada. Então, acaba escrevendo como se fala. Mesma coisa qualquer outra palavra de ortografia. Temos o direito constitucional de escarnecer, de ridicularizar. Ridicularizar é com letra Z e não com S. Então essa aqui está incorreta. Ele quer que todas estejam corretamente grafadas ou escritas. Parece pretensioso o uso do eu. Pretensioso é com S. Então também está incorretamente grafada a palavra aqui na letra B. A gente sofre muito, o que é preciso é sofrer bem, com discernimento. O discernimento tem a letra C no lugar do S. Discernimento. Letra D. O que se põe em questão e disputa igualmente se põe em dúvida. E quem duvida da sua fé, qualquer que seja, já é herege dela. Aqui não tem nenhum erro, nenhuma palavra escrita incorretamente. Letra E. A cada manhã exijo ao menos a expectativa. Expectativa é com X, não com S. Então a resposta é a letra D. O que ocorre é que no gabarito final essa questão foi anulada, como se houvesse duas questões corretas. Porém, não tem duas questões corretas, ela foi mal anulada. Número 8. Onde é uma palavra que na linguagem oral está sendo usada indiscriminadamente como conectivo. Entre as opções abaixo, assinale aquela em que a palavra está empregada corretamente. A palavra onde, ela originalmente é um advérbio, mas também ela pode funcionar como pronome relativo. E como pronome relativo, ela vai substituir ou fazer referência sempre a lugar. Vamos ver a opção onde, então, a opção onde não, né? A opção em que a palavra onde está sendo usada corretamente. Arranjou um emprego onde não precisa saber inglês. Bom, esse onde aqui, né, está substituindo, está fazendo referência à palavra emprego. Um emprego onde não precisa saber inglês. Não precisa saber inglês. Onde? Esse onde aqui deveria substituir apenas de lugar. Emprego não é um lugar. Você pode trabalhar em um lugar. Seu emprego é em algum lugar. Mas emprego em si não é lugar. O acidente onde morreu um homem. Acidente não é lugar. Acidente pode ocorrer em um lugar, mas o acidente em si não é lugar. Como que eu poderia escrever então? O acidente em que morreu o homem ou no qual morreu o homem. Mesma coisa em cima. Arranjou um emprego no qual não precisa saber inglês ou em que não precisa saber inglês.
O livro onde você leu esta frase está esgotado. O livro não é lugar. Pode-se até considerar usar o onde fazendo uma metáfora aí, né? Livro é o lugar onde eu li a frase. Porém, livro em si não é um lugar propriamente dito. Letra D. Ninguém sabe onde ele tirou essa citação. Quem tira algo de algum lugar. Então, ninguém sabe de onde ele tirou. Deveria ter aqui a regência da preposição de na frente de onde. Letra E. Na periferia, onde a pobreza é maior, o saneamento básico não chega, onde substitui justamente o substantivo periferia. Então, a resposta certa, a letra E, o onde sendo usado como pronome relativo, substituindo lugar, beleza? Vamos ver a próxima. A próxima tem aqui a capa da revista Veja e expansão vegana. Vem o título, o subtítulo, falando sobre o restaurante de veganos e algumas imagens aqui sobre desse restaurante, ou simbolizando as comidas desse restaurante, simbolizando as comidas veganas. Então, opção não, né? Enunciado do número 9. Para atrair a atenção do leitor, o gênero capa de revista emprega a linguagem verbal, que são palavras, linguagem verbal são palavras, e não verbal. Não verbal são imagens, é tudo que não tem palavra. Ou seja, há uma linguagem mista aqui. Linguagem mista é que associa palavras com imagens ou símbolos. Considere o texto escrito desta capa. A função da imagem é, então, qual a função da imagem em relação ao texto escrito? Considere o texto escrito, considerando esse texto escrito, a função da imagem é. Bom, a imagem tem a ver com o texto escrito? Tem, tudo a ver. O texto escrito fala sobre veganismo, comidas veganas, restaurantes de comidas veganas. E as imagens, do que elas tratam? Justamente, elas representam comidas em um ambiente de um restaurante. Então, letra A, as imagens negam o texto escrito? Nada a ver. B, questiona o texto escrito? Nada a ver. Letra C, exemplifica o texto escrito? Tudo a ver. Justamente, é simples essa questão, muito fácil. As imagens representam o que está vindo escrito aqui na capa. Letra D, ridicularizar o texto escrito? Nada a ver. Letra E, explicar o texto escrito? Não está explicando o texto escrito, está justamente exemplificando. Você vê o texto escrito e identifica as palavras, o sentido das palavras na própria imagem. Número 10. Em uma das alternativas não se encontra um erro de concordância. Assinale-a. Letra A. Concordância aí pode ser nominal ou verbal. Vamos ver qual que ele está tratando aqui no texto. Receba, Vossa Excelência, nossos votos de vida longa. Se a gente reparar aqui, temos um pronome de tratamento, Vossa Excelência. Na concordância verbal ou nominal, aí, se for usar um pronome, pronomes de tratamento, eles levam todas as palavras relacionadas a ele, seja verbo, seja pronomes, para a terceira pessoa, mesmo que esse pronome de tratamento seja a pessoa com quem eu esteja falando, ou seja, a segunda pessoa. Por exemplo, eu posso usar, estou conversando com uma pessoa chamada João. João é segunda pessoa do discurso. Eu poderia usar tu vais à praia hoje, segunda pessoa, só que é pouco usado. Você vai à praia hoje, aí eu utilizei o você. Você, terceiro, é um pronome de tratamento. Vem de lá de vossa mercê. Quando eu utilizo o você, eu tenho que utilizar um verbo de terceira pessoa. Mas eu estou falando com a segunda pessoa. Mesmo assim, pronome de tratamento ele vai levar verbo para a terceira pessoa. O verbo que se refere a ele, claro. Então, receba, Vossa Excelência, nossos votos de vida longa. Alguém falando para Vossa Excelência, para essa autoridade. Mesmo que seja a segunda pessoa do discurso, o verbo vai ter que estar em terceira pessoa. Repare que esse verbo aqui é um imperativo. O que é imperativo? É uma indicação, é uma ordem, um pedido. Então, receba, Vossa Excelência, como se estivesse dando uma ordem para ela. Receba, Vossa Excelência, nossos votos de vida longa. Já que é imperativo, a gente vai ter que ir lá para a construção do verbo no tempo imperativo. As duas segundas pessoas, o tu e o vós, eles vêm do presente do indicativo sem a parte final, sem o S ou o IS. E as outras pessoas vêm do presente do subjuntivo. Então, são os dois presentes, do indicativo e do subjuntivo, que formam o imperativo afirmativo. Mas, Fábio, isso está muito enrolado. Sim, modo imperativo
tem que conhecer a estrutura dos verbos, os tempos lá do indicativo, do subjuntivo, para aí sim conseguir construir o imperativo, o afirmativo e o negativo. O negativo é todo presente do subjuntivo, sem tirar nem pôr. Como Vossa Excelência aqui tem que ir para a terceira pessoa no afirmativo, lá do imperativo, vem do presente do subjuntivo. Eu, tu, ele. Que eu, que tu, que ele. Então, que eu receba, que tu recebas, que ele receba. Então, tá aqui, certinho, receba. E se fosse uma segunda pessoa? Receba, João, nossos votos. João é segunda pessoa, não é um pronome de tratamento, é um substantivo comum. E aí poderia colocar recebe, por quê? Vem do presente do indicativo. Eu recebo, tu recebes. Tira o S final, fica recebe tu. Recebe, João, nossos votos de vida longa. Então, como aqui é um pronome de tratamento, Vossa Excelência, fica na terceira pessoa. Então, está correta essa letra A, beleza? Receba, Vossa Excelência. Letra B. Qual de nós chegaremos? Quando se tem essa construção aqui, qual de nós, qual de vós, a concordância é feita com esse primeiro pronome aqui, que está no singular. Se tivesse no plural, quais de nós, aí pode concordar na terceira pessoa, quais chegarão, ou com a primeira pessoa, nós, quais de nós chegaremos. Então, tudo no plural, quais de nós chegarão ou quais de nós chegaremos. O nós no plural e a primeira parte no singular, concordância com essa primeira parte no singular. Qual de nós chegará, beleza? Então, incorreta. A letra A está correta. Ele quer que não se encontre um erro. Letra C. Os Estados Unidos. Quando se tem essa construção aqui, nome de país, a concordância é com o artigo que vem na frente. Os está no plural, então o verbo também deveria estar no plural. Letra D, então está incorreta a letra C. Letra D, sem a educação não podem haver soluções. Haver, com o sentido de existir, deve ficar na terceira pessoa do singular, é um verbo impessoal. Mas, Fábio, aqui ele está no singular, né? Está no infinitivo. O podem que está no plural. Porém, é uma locução verbal, em que o poder aqui é só um verbo auxiliar. E aí esse verbo auxiliar que varia no lugar do verbo principal. Sempre funciona assim, locução verbal. Tem o verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo principal chega para o auxiliar e fala, olha só, eu sou o principal, você que é meu auxiliar, você que vai variar para mim, você que vai para o plural para mim. Como o haver, sendo o principal da locução verbal, é no sentido de existir, é um verbo impessoal, então ele chega para o auxiliar e fala, o verbo auxiliar, eu sou impessoal aqui, então vamos variar não, beleza? Você vai ficar no singular também. Então, como que deveria ficar? Não pode haver soluções. Então, está incorreta essa letra D. Restou-me uma nota de dólar e algumas moedas. Aqui o que ocorre? Dupla opção, né? Você pode concordar com o mais próximo, quando tem dois núcleos de substantivos após um verbo, você concorda esse verbo ou com o mais próximo, ou no plural, concordando com os dois núcleos. No caso aqui, pode concordar com uma nota, que é no singular, né? Restou-me uma nota. Poderia também ficar restaram-me uma nota de dólar e algumas moedas com uma concordância facultativa. Fábio, então tem duas respostas corretas? Sim, exatamente. Letra A e letra E. Duas respostas corretas. Questão anulada. Se você gostou aí, curte, compartilha, se inscreve no canal para receber mais informações, mais provas aí, questões de português de provas de concurso resolvidas. Grande abraço e bons estudos.